Bom dia. Bom, vamos continuar com a sequência das nossas histórias bíblicas, né? E vamos continuar hoje com a história de Isaac. Nós ouvimos sobre Abraão, que Deus cumpriu a promessa e deu um filho que se chamou Isaac, né? E hoje nós vamos continuar sobre a vida de Isaac também. O que será que aconteceu com Isaac? Vamos primeiro aprender o nosso versículo e o nosso cântico. O nosso versículo de hoje diz: fazei tudo quanto ele vos disser. João 2, 5b. Fazei tudo quanto ele vos disser. João 5, 2b. E o nosso cântico é muito fácil também. Será que vocês estão aprendendo os cânticos e os versículos? Eu espero, né? Nosso cântico de hoje fala assim: nada a temer, mas sempre crer. Tudo é possível para quem crê. E a gente já sabe que quando tem esses dois tracinhos, isso significa que se repete, não é verdade? Então vamos cantar ele. Nada temer, mas sempre crer. Tudo é possível para quem crê. Nada temer, mas sempre crer. Tudo é possível para quem crê. Muitas vezes a gente duvida, né, que realmente tudo é possível. Mas a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Porque em Deus todas as coisas são possíveis para acontecer. Certo? Então a nossa história de hoje está baseada em Gênesis, capítulo 22. Que começa dizendo assim: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Deus colocou Abraão à prova. Deus também nos coloca à prova. E versículo 2 diz assim: e disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocaustos. Ora, a gente sabe que Abraão, na sua velhice, como nós contamos a semana passada, teve um filho, filho da promessa. E ele já tinha quantos anos? 100 anos e Sara 90. E agora o menino cresce e Deus pede para oferecer o seu filho em holocaustos. Como pode acontecer isso? Esperou tantos anos e agora Deus pede de volta o seu filho. Deus pede de nós também certas coisas, não é verdade? E muitas vezes nós não entendemos. As coisas de Deus não são para entender, são para se aceitar. Porque tudo que Deus faz é perfeito e bom. E Abraão, imagina como ele ficou. Será que ele dormiu naquela noite? A Bíblia diz que ele se levantou de madrugada, pediu para os dois servos dele arrumar as coisas e viajarem. E eles passaram 3 dias viajando. Ora, precisava levar muita comida para 3 dias. Era um local longe onde eles não conheciam onde eles iam. E a Bíblia diz que era no Monte Moriá. E aí, versículo 3 diz: e se levantou Abraão pela manhã de madrugada com o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. A gente vê a obediência de Abraão. Ele fez o que Deus mandou. E aí, depois
que saíram, Abraão teria que subir sozinho com Isaque. E ele disse para os moços, vocês ficam aqui porque eu tenho uma coisa muito importante a fazer. Nós vamos adorar a Deus e tornaremos. Olha o versículo 5. E disse Abraão a seus moços, ficai aqui com o jumento e o moço eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Que convicção e certeza foi essa de Abraão? Deus disse, sacrifica o teu filho para mim. E como é que ele diz, por fé, que ele voltaria, que ele se tornaria? Ele não disse, eu tornarei. Ele disse, tornaremos. Significa ele e o filho. Porque ele sabia que o Deus que estava pedindo o seu filho em holocausto para ser morto, seria o Deus que também podia ressuscitar o seu filho. E muitas vezes nós temos dúvida das coisas do Senhor e nós não queremos abrir mão daquilo que é mais precioso na nossa vida. O que é mais precioso para você? Imagina, ele fez essa longa viagem com Isaque e seu filho. Imagina o que será que eles conversaram no caminho. Isaque tinha 15 anos de idade, mais ou menos. Mas era um filho obediente e temente a Deus. Isaque, não, a Bíblia não diz que ele ficou se perguntando por que ele tinha que ir. Por quê, meu pai? Por que tem que fazer o holocausto tão longe? Se nós fazemos sempre em casa, por que temos que ir para esse monte tão longe? Quais seriam talvez as interrogações que Abraão tinha na sua mente? Mas Abraão não duvidou. Abraão fez o que Deus mandou. Ele e seu filho subiram ao monte, subiram a montanha. De longe ele viu a montanha e subiu a montanha aonde Deus tinha falado para ele que ali sacrificaria o seu filho. Podemos imaginar que talvez ele nem contou para sua mulher. Talvez ele nem contou para seu filho o que ia acontecer. Porque talvez a mãe nem deixasse, ou o filho nem quisesse ir. Ele guardou em silêncio até o momento certo, com muita sabedoria, com muito tato, poder falar para o filho. O filho, a gente percebe que ele temia a Deus. Ele amava a Deus também. Ele tinha o hábito de adorar ao Senhor. Seu filho tem hábito de adorar o Senhor? Que tipo de pai, que tipo de mãe nós estamos sendo para os nossos filhos? Será que estamos fazendo o que a Bíblia manda, ensinar nos caminhos do Senhor? Quantas interrogações teve Abraão? E talvez com um coração doloroso, pesado. Ele dizia, Senhor, mas tu me prometeste que eu seria pai de muitas nações. O mundo, a bênção será para o mundo. E como agora tu pedes meu filho? Quantas dúvidas talvez passou na sua mente, mas ele não deixou de ser obediente a Deus. Ele fez aquilo que Deus tinha pedido. E quando chegou lá, no Monte Moriá, ele preparou tudo que deveria ser feito. Preparou o holocausto. E quando tudo estava pronto, o filho disse para o pai, pai, aqui já está tudo pronto. As ovelhas, pai, aqui já está tudo pronto. A lenha, e agora? O fogo. E o pai, imagina o que o pai tinha que falar para ele. Meu filho, dessa vez, o holocausto é você. Ele podia talvez discutir com o pai. Não, de jeito nenhum. Que Deus é esse que quer que eu morra? Não, ele não interrogou nada. Ele simplesmente foi obediente, deixou que o seu pai o amarrasse ali naquele lugar. Talvez o pai dele disse para ele, meu filho, fecha os olhos, não olhe nada. Imagine que você vai para a presença de Deus, que você está dando o seu melhor para Deus, como eu também.
e vamos ser obedientes a Deus. E com muita dor no coração, Abraão, ali, diante do seu filho amado, diante do filho que seria o filho da promessa, teria que sacrificar agora o seu filho. E aí? Pergunto eu agora a você. A quem você ofereceu o seu filho? A quem você oferece a sua vida? A quem você ama mais do que Deus? Aqui a gente vê que Abraão amava mais a Deus do que ao seu filho. E ele deu aquilo que ele tinha de melhor para Deus, o seu filho amado, independente do que acontecesse. Ele sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho, mas ele cumpriu a palavra de Deus. E naquele momento, quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, um anjo brada do céu e diz: Abraão, não faças nada com o menino. Veja lá o que a Bíblia diz. No mesmo capítulo 22. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E Abraão disse ao filho: Deus proverá, meu filho. Porque ele disse: já está tudo pronto, cadê o cordeiro? E ele disse: Deus proverá. Deus provê tudo para a sua vida. Deus provê tudo para a minha vida. Deus provê tudo quando a gente depende dele. E depois o cordeiro seria o filho. E aí, nesse momento, versículo 10, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E aí a providência chegou. Sim, Deus provou Abraão para ver o quanto Abraão o amava. Deus muitas vezes nos coloca à prova também. Claro que Ele conhece o nosso coração e Ele sabe o quanto nós o amamos. Mas essas provas que nós passamos fortificam mais a nossa fé em Cristo. Talvez você ofereceu ao seu filho, entregando na igreja, batizando, e aí o pastor ou os líderes dizem para você: você é responsável agora pela educação de seu filho. E você leva para a igreja e ensina todo o ritual que você aprendeu, mas em casa você não ensina nada das coisas de Deus. Você não ora com seu filho, você não lê a palavra de Deus, você talvez não é um bom testemunho, faz coisas que não agradam a Deus, fala palavrões, não tem sido bom exemplo. E a Bíblia fala que os nossos filhos não são nossos, são herança do Senhor. E não é o batismo que vai salvar o nosso filho, não. A palavra diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Jesus se batizou quando teve 30 anos. E o importante não é o batismo. A criança não está salva pelo batismo. E sim pela decisão que ela toma depois por conta própria de dizer assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. E naquele momento que aconteceu, Abraão não matou o seu filho e ele escuta aquela voz: mé, mé. Sim, a providência chegou. Ali estava o cordeiro. Ele não precisava mais imolar o seu filho. Deus tem sido providência na tua vida. Talvez você nem tenha percebido isso. Deus tem sido providência na minha vida. Deus tem sido providência para o mundo. Na saúde, no alimento, no cuidado, nos livramentos. E muitas vezes a gente diz: realmente, a gente vê que Deus tem feito essas coisas, mas não tem dado nada a Deus daquilo que Ele merece. A quem você tem mais amor na sua vida? Ao seu carro? Ao dinheiro? Ou a mulheres? Ou a bebidas? Ou a internet?
Ou a seu filho? Ou ao seu marido? Ou aos seus amigos? A quem? Tudo aquilo que está em primeiro lugar do que Deus na nossa vida é o nosso Deus. Então, que possamos estar atentos para isso, porque Deus cumpriu a promessa. Há uma expressão que as pessoas dizem assim: Deus tarda, mas não falha. Sabe que essa expressão é errada? Deus não tarda. Deus faz tudo certo no tempo certo, porque Deus é perfeito. A outra expressão que diz assim, que Deus escreve certo por linhas tortas. Nada de Deus é torto. Nada de Deus é mal feito. Deus faz tudo bem e perfeito. Então, são expressões que muitas vezes nós usamos porque a sociedade usa, mas nós temos que analisar e pensar. O meu Deus não é assim. E agora eu pergunto a você, pais. Talvez você sofre uma consequência porque você não criou seu filho no caminho do Senhor. Talvez você tenha filho na cadeia, filhos rebeldes, filhos nas drogas, filhos nos vícios, com prostituição, imoralidade, não lhe obedece, não lhe ama. E isso acontece muitas vezes, sim, a gente sabe que os filhos passam a fase de rebeldia na puberdade, mas quando os filhos são encaminhados no caminho do Senhor, a nossa confiança e segurança é que Deus está cuidando deles e Deus está protegendo e Deus vai os trazer de volta. Se você não deu o seu filho ainda ao Senhor, é um sacrifício da nossa parte muitas vezes abrir mão daquilo que nós temos para aquilo que Deus quer. Mas Deus pede isso de nós. Deus nos prova assim como provou Abraão. Então, olhe o que você tem feito com o seu filho. O que você tem feito com a sua família. O que você tem feito com a sua própria vida. Que caminho estamos seguindo? Se estamos realmente obedecendo a palavra de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. O nosso Deus é um Deus de providência para a nossa vida. Então, sabe, a felicidade dos nossos filhos depende também daquilo que nós ensinamos a ele. É sacrificial. Às vezes dizer não, dói no coração dizer não, mas a gente sabe que é bom para o futuro. E nós não podemos fazer a vontade que eles querem quando criança, porque no futuro, tudo aquilo que você disse sim para eles vai ser prejudicial, porque nós temos que aprender a dar limites. Deus proverá na tua vida ainda hoje. Se você não sacrificou, dando o melhor seu para o Senhor, se você não deu o seu filho, nem a sua vida, a gente sabe que Jesus se sacrificou por nós. Sim, Jesus se sacrificou morrendo naquela cruz do Calvário por nossos pecados. E a gente sabe muito bem que para chegar ao céu é necessário mudança de vida. Nós temos que passar da morte para a vida. E para passar da morte para a vida, tem que se passar pela cruz. O céu é para todos, mas nem todos vão, porque nem todos querem passar pela cruz. Temos que aceitar que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida para os céus. Deus não deixou para nós intermediários, mas ele disse que deixaria o seu filho. Jesus é o único caminho, a Bíblia diz, o único que nos leva a Deus. Outros caminhos não nos levam ao Pai. Por mais que você tente, Deus não vai aceitar, porque a palavra dele é e sempre será a mesma. Então, reconheça que precisa de Jesus. Se você quer o seu nome escrito no livro da vida, se você quer ser feliz, se você quer o seu filho feliz, dê o seu filho, dê a sua vida, dê a sua família, dê as suas prioridades para Deus e ele vai te honrar. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada. Jesus, nós te agradecemos porque tua palavra tem tantas lições preciosas para a nossa vida. Tu disseste que tu proverás para nós, assim como tu proveste para Abraão.
Tu trouxeste a providência no momento certo. A mesma coisa tu fazes conosco. Mas nós só podemos ver essas coisas e sentir quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, lendo a tua palavra, conhecemos a ti, conhecemos o caminho e aí chegaremos ao céu para viver contigo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abra os olhos daqueles que estão cegos, que ainda não te conhecem. Obrigada, porque minhas filhas foram dadas a ti. Minhas filhas são do Senhor Jesus. Nós não precisamos do batismo, e sim oferecer, como a história de Samuel, que nós aprendemos no Dia das Mães. Sim, o batismo, quando eles têm consciência do que está fazendo e podem decidir por si própria a decisão definitiva da sua vida. Mas o primeiro passo está para os pais decidir entregar os seus filhos a ti. Obrigada, porque tu estás de braços abertos para nos receber. Obrigada pelo teu grande amor na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Que vocês tenham uma semana abençoada. Beijo. Tchau.